cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, é uma planta nativa da Ásia, cultivada com fins medicinais há mais de 2.700 anos. No Brasil, um decreto do governo federal de 1938 proibiu o plantio e exploração da cannabis em todo o território nacional. Em 1961, a Convenção Única sobre Entorpecentes da ONU incluiu a maconha na lista de drogas ilícitas. Hoje, o debate gira em torno dos limites para o uso da cannabis. Por trás disso tudo, revela-se um imenso potencial econômico que provoca a dúvida: legalizar ou não? A cannabis ela veio para o Brasil com os portugueses, né? Ela foi trazida pelos portugueses que já tinham ali a cultura de cultivar o cânhamo para a produção de velas, de cordas, tecidos em geral, mas foi em 1800, por volta de 1800, que com a escravatura os negros começaram a trazer o que lá eles chamavam de macana, né? E talvez por isso tenha uma derivação ali do nome do que hoje conhecemos aqui no Brasil como maconha, que na verdade é um anagrama do cânhamo, né? E depois que eles vieram aqui no Brasil, eles traziam isso como de formas ritualísticas, de forma sagrada, né, e de forma medicinal também. Então, principalmente os nobres começaram a notar essa cultura deles, né, essa forma de usar essa cannabis, e foi o primeiro momento em que o Brasil, de certa forma, se incomodou com o uso da cannabis, e inclusive chegando a levar esse assunto para a Convenção Internacional do Ópio, com um discurso que foi bem preconceituoso, falando que era um fumo de índios e negros, né? Por que proibiram? Por que a China proibiu o ópio? Se o ópio não é uma coisa que era usada, inclusive, na medicina, para aliviar a dor, por que ela proibiu? Né? Porque um número muito grande de pessoas começa a ficar com um comportamento alterado ao mesmo tempo. Por que as drogas foram proibidas? As drogas eram livres, sempre foram livres. Né? Planta, né? Eu ouço muita gente dizendo, não, mas é uma plantinha, é natural, por que tem que proibir? Não é isso, né? Que tem plantas e plantas. Tem planta que é venenosa, tem planta que faz bem, que dá um chá, que melhora a pessoa, e tem planta que tem esses efeitos deletérios no cérebro, como é o caso da papoula, da cocaína, da folha de coca, da maconha. Isso tem que ser controlado, de alguma maneira tem que ser diminuído o acesso das pessoas a essas substâncias. Né? O Brasil, ele é dos países mais pioneiros, digamos assim, na pesquisa da cannabis. Nós temos um trabalho feito na década de 80, no início da década de 80, por um médico chamado Elisaldo Carlini. Ele publicou o primeiro artigo moderno mostrando que o canabidiol, que é um dos componentes da cannabis, pode ser usado para tratar a epilepsia. Isso foi verificado que era eficaz. E, apesar disso, por causa de todo esse estigma que existe em torno da maconha e toda uma competição de interesse econômico, todo esse acervo de conhecimento antigo, na verdade, que existe do uso medicinal da cannabis, que está sendo renovado pela ciência, ele acabou ficando meio que embargado. Eu acho que o primeiro entrave ele é cultural. Porque culturalmente, o que a gente percebe no meu ativismo de dia a dia, atendendo outras pessoas que querem entrar nesse mercado? Primeira coisa que as pessoas não querem é se sentir criminosas, ou a possibilidade de que elas vão ser incriminadas em uma coisa relacionada a tráfico de drogas. Essa é a primeira barreira que eles querem quebrar. Então acho que é por isso que, infelizmente, hoje no Brasil a gente tem uma cultura onde as pessoas que têm vontade de adentrar nesse mercado querem forçar primeiro o Estado, a abertura dele, para terem mais seguranças de entrar. E o que a gente mostra aqui, nos outros países não foi assim.
A regulamentação ou a legalização que teve foi o quê? Após ter vários negócios, o mercado está mais maduro, e aí os países tomaram a decisão de fazer uma regulação. Né? Você pegar para os Estados Unidos, por exemplo, é estado ainda, não é o país todo que está liberado, é em nível federal. Então, aqui no Brasil, o que a gente mostra é que não adianta fazer isso, porque também se a população não está madura culturalmente para aceitar isso, os políticos não vão liberar. O que é o sistema endocannabinoide? A gente estava na época onde ele tinha acabado de ser descoberto esse sistema. É um conjunto de substâncias e estruturas que regulam o funcionamento do organismo, e essas substâncias elas são imitadas pelos componentes da cannabis. Então, qualquer doença que causa dor, enjoo, ou qualquer situação que causa estresse, depressão, ansiedade, tudo isso pode ser tratado, porque no fundo essas coisas estão interconectadas. Então ele é um sistema que atua tanto no controle dos processos fisiológicos que interrompem ou organizam o mau funcionamento do organismo, quanto nos sintomas. Por isso virou a grande revolução. Eu costumo dizer, inclusive, que é uma revolução, na verdade, de mais de 5.000 anos, porque o uso medicinal da cannabis é provavelmente uma das práticas médicas mais antigas que existe. Meu nome é Felipe Barçan Suzin, tenho 32 anos. Minha jornada, tá falando sobre essa planta, ela vem através da minha patologia primeiro. Eu sou um paciente que me trata com leucemia. E a partir disso, veio a minha observação a respeito dessa planta, dos benefícios que ela trouxe para o meu tratamento. Eu já trato há mais de 10 anos com quimioterápico, e ela tem sempre me auxiliado para os meus desconfortos, para as náuseas e tudo que o meu tratamento me traz de adverso. Então, vem do meu contato, de ser paciente, e através também do meu pai, que é o seu Ivo, que foi quem tornou essa representatividade toda, tanto que ele está até aqui nessa camisa estampada, que é essa representatividade de uma associação hoje, dessa causa, porque eu acho que é sobre isso, sobre entender na prática o quanto essa planta, a maconha, ela impacta a nossa vida. E quando o meu pai foi diagnosticado, é muito triste quando a gente senta no consultório, e isso eu acho que eu falo por mais de 1 milhão de brasileiros que hoje têm Alzheimer, e tem famílias hoje que vivem com essa situação dentro de casa, que é você chegar no consultório e o médico não te dá nenhuma esperança, porque na medicina convencional não existe esperança para a doença de Alzheimer. Então, a partir desse momento, eu comecei a procurar alternativas, e achei o tal do sistema endocannabinoide, que é esse sistema, que a gente tem no corpo, tudo mais, e vi que tinha essa relação com a planta. E aí fui atrás do nosso médico, que tratava meu pai e tudo mais, mas o preconceito barrou. Eu acho que todas as plantas têm moléculas que podem ser úteis, para a saúde, para tratamento de saúde. Tem que pesquisar, ver se realmente elas são úteis, e usá-las. Não tem nada contra isso. O que eu tenho contra é que algumas plantas, no conjunto das suas moléculas, causam dano muito grande ao cérebro e ao desenvolvimento do ser humano. Então, se o cérebro, aos 14 anos de idade, que é uma idade muito comum das crianças começarem a usar maconha, usar droga, se o cérebro, nesse momento, ele está num período grande de especialização, ele se especializa com a memória da maconha, do prazer da maconha, da sensação que a maconha dá, é muito mais difícil isso sair depois, ou diminuir, do que quando o adulto já está com o cérebro todo organizado. Que o que está acontecendo é que, na medida em que as pessoas que estão sofrendo, as famílias das crianças e das pessoas velhos, jovens, que estão sofrendo, essas pessoas estão entendendo o valor medicinal da cannabis, porque não tem como impedir que a informação chegue, tá em todos os canais de comunicação, os avanços médicos que existem no mundo inteiro, e o Brasil parece que está numa bolha, impedido de ter acesso a simplesmente algo que na vida das pessoas significa quase que uma reencarnação. E aí o que aconteceu?
os próprios pacientes começaram a criar suas associações, as associações começaram a produzir os seus próprios extratos e as associações começaram a fazer isso com salvos-condutos, habeas corpus, judicializando o processo. E hoje em dia existe mais de, com certeza, umas 20 associações no Brasil, várias estão produzindo com assistência científica e, inclusive, elas viraram colaboradoras de várias universidades. E eu fiquei 4 anos vendo meu pai definhar, né? A doença avançar, que foi, né, quando eu compartilhei o vídeo, né? Que eu compartilho o vídeo do ápice da doença, que é da agressão, que é da onde a gente está naquele momento da família que a gente não sabe mais o que fazer, né? E a gente fica perdido. E o meu vídeo, ele foi baseado na revolta. Porque a partir do momento que eu consegui um médico que me prescreveu esse óleo, eu falei, eu vou gravar a partir da primeira gota e eu vou provar para todo mundo que eles estavam errados. E os reflexos do Alzheimer com essa planta foram do meu pai começar a sorrir novamente, do meu pai se alimentar sozinho, do meu pai começar, né, tipo, a aceitar um banho, né, da minha mãe poder tomar um banho tranquilo e, né, tipo, minha mãe dar banho nele e eu poder estar tranquilo, dele dormir, dele se alimentar bem, dele ter pelo menos um pouco de vida, porque meu pai chegou no momento que eu achei que a alma dele já tinha ido embora, né, porque teve um momento que o olhar dele estava tão perdido que, assim, eu olhei e falei, pronto, só tem um corpo, meu pai já foi embora. Legalmente, pela resolução da Anvisa, os produtos à base de cannabis podem ser comercializados aqui no Brasil, com a devida licença, desde que a matéria-prima não seja produzida aqui, né? Então, se a gente não pode cultivar, fica mais caro para a indústria, porque a indústria tem que comprar a matéria-prima em outro lugar, né? Normalmente, os empresários brasileiros, de certa forma, eles estão driblando os entraves burocráticos, investindo um pouco mais na matéria-prima de outros países, né, que são produzidos no Uruguai, no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa. Então você precisa da receita, buscar através ou da importação, ou de uma associação, ou de uma compra direta esse produto, e aí você pode consumir. Então hoje o acesso ele é muito mais fácil do que tínhamos antigamente, com certeza. Então, por um lado, a medida da Anvisa criou uma abertura, criou uma espécie de quebra de paradigma conceitual, cultural, né? Por outro lado, manteve a restrição do perfil do tipo de produto que poderia ser usado. E mais estranho, o mais deletério de tudo isso, na verdade, foi o fato de que não houve nenhum tipo de regulamentação para a produção no Brasil. Então acabou se criando uma espécie de reserva de mercado ao contrário. Então impediu a indústria brasileira de plantar e produzir os seus extratos e obrigou as pessoas a terem que importar de indústrias estrangeiras. Quer dizer, não tem nenhum sentido isso. Quando nós falamos dos produtos de cannabis, que é o que geralmente se conversa no meio leigo, no meio não médico, né, quando se fala de canabidiol, aí o panorama é bem mais complicado, porque, como a própria Anvisa reconhece na sua RDC 327, não são medicamentos, né, são produtos que têm autorização provisória para comercialização no Brasil por 5 anos improrrogáveis, ou que têm autorização para importação desburocratizada, né? Isso aí é regulada por uma outra RDC, que é a RDC 660, que é acompanhado de uma nota técnica que é periodicamente atualizada com os produtos de cannabis que podem ser importados para uso próprio. O óleo do meu pai é uma maconha com predominância de THC, que é a molécula tão demonizada,
né? Então, acho legal trazer isso também, porque a molécula que é tão demonizada é a molécula que trouxe todo o benefício para o meu pai. Já tentei o canabidiol, né, assim, isolado, não trouxe benefícios. Quando eu coloquei a planta que eu cultivei artesanalmente, né, porque hoje eu tenho uma autorização judicial, eu provei na justiça que eu, né, tenho essa possibilidade de cultivar para o meu pai, que meu pai tem benefícios. Não houve como a resistência, né, dos conservadores e dos obscurantistas frear esse primeiro avanço, né, da Anvisa, que foi um avanço que permitiu que as pessoas passassem a importar os produtos prontos vindos de fora, né, dos Estados Unidos e de outros países, mas produtos com um perfil bastante restrito, né, um perfil muito limitado em termos de quantidade de componentes ativos, né? Por exemplo, quase nada de THC, valorizando muito o canabidiol. O que eu vejo é que todos esses derivados, eles têm um uso muito específico e tem que ser transformado numa medicação. Não é usar a droga, a planta, para se tratar. Não tem nada de medicinal na maconha. Tem uma molécula de 480 que compõe a planta da maconha, que pode ter um efeito medicinal. As outras não. Então, o que nós temos, na verdade, é uma situação de uma grande confusão regulatória, tá? De uma grande confusão técnica e de uma escassez muito grande de evidências, né? De indicações formais, e eu acho isso um pouco arriscado para médicos e pacientes, porque quando você desenvolve um medicamento, o desenvolvimento é feito a partir do estabelecimento de uma indicação. É raríssimo ter esse tipo de estudo duplo cego, placebo controlado, né, que tanto se falou aí durante a pandemia, com os produtos de cannabis, tá? Muito raros, alguns em andamento, e a complicação maior. Quando se fala de produtos de cannabis, nós temos a presença do THC não isolado, né? Temos a presença do CBD e temos a presença de outros canabinoides, né? Sendo conservador, eu vou dizer que nós podemos ter 100 canabinoides diferentes na planta, né? E quando eu vou fazer um extrato da planta, eu vou ter concentrações distintas desses canabinoides. Eu acho que a gente tem que pensar muito antes de tomar uma atitude dessa, né? É uma atitude muito grave e afeta muito a população inteira. E isso é um assunto que tem que passar pelo Congresso, não pode ser decidido pelo Tribunal de Justiça, né? Quando afeta a vida de todo mundo e é lei, tem que passar, para modificar a lei, tem que passar pelo Congresso. Então, eu acho que isso indo para o plenário não passa, né? Não passa. E eu acho que nós temos que estar alerta com isso, que a responsabilidade vai ser de quem votar. Quem votar vai ficar com o nome marcado para sempre. O Mujica, que era o presidente do Uruguai, disse que bom, isso aí ia resolver o problema do tráfico, porque vai legalizar, o tráfico vai acabar, né? E disse que também ia reduzir a violência. Então, o Uruguai hoje tem muito mais consumo de drogas, de outras drogas, não é só da maconha, aumentou muito o consumo da maconha, aumentou os problemas de saúde com isso, né? Os problemas de saúde mental em todos os níveis, e virou um polo exportador. Agora saiu, a semana passada, uma notícia que é um dos principais polos exportadores para a Europa, agora é o Porto de Montevidéu. Todos os países que liberaram voltaram a proibir, né? Porque ela causa um dano na sociedade, né? Não dá para ignorar isso. Não é assim, vamos ganhar dinheiro de qualquer jeito. Então, o traficante já ganha dinheiro de qualquer jeito, né? Então, é isso que nós queremos para o país, né? Legalizar isso. Existem diversas evidências de muitos estudos de acompanhamento de grupos de pacientes por décadas de que o uso de cannabis, especialmente com alto teor de THC, pode estar associado a uma incidência maior
de transtornos psicóticos, principalmente esquizofrenia, né? E esse risco parece também estar associado a uma idade precoce do usuário, ou seja, é importante regular e proteger especialmente as populações mais vulneráveis. Só que existe uma condição que confunde tudo isso, né? Como identificar quem é vulnerável? Nós não temos um teste genético, não temos nenhum marcador biológico que nos diga quem é vulnerável. Então, não dá para operar com segurança, digamos assim, num assunto tão complexo. Então, acho que o principal problema da complacência de uma legislação quanto ao uso recreacional que não estabeleça regras bastante claras, né, quanto à idade de uso, ao teor de THC, por exemplo, a qual a pessoa possa ser exposta, é exatamente isso, é criar condições para que as pessoas tenham episódios psicóticos e, em uma grande parte dos casos, desenvolvam quadros psicóticos irreversíveis. O que é mais interessante, uma coisa que eu acho que quase ninguém fala, é que assim, a parte de fumo da cannabis, ou como comumente as pessoas chamam de lado recreativo, é o que menos gera dinheiro nesse mercado. Então, quando você vai para a parte de cosméticos, essa parte medicinal, essa parte de alimentos, são partes que é um mercado muito mais absurdo, não tem nada a ver com o efeito psicotrópico da planta, né? E aí ele fica preso a critérios de preconceito. Então, hoje, toda a exploração, infelizmente, ela vem parecendo que as pessoas querem facilitar o uso em si da cannabis, mas eles perdem todas as oportunidades que a gente tem em volta dessa planta, por não permitir pesquisa, por não permitir estudo, por não permitir trabalhar com a planta. Então, o preconceito, a gente tenta quebrar isso, né? Eu falo que empreender já é difícil no Brasil, você já tem um não. Falar que vai empreender com cannabis já é o duplo não. Então, a gente tem que quebrar essas dificuldades e mostrar para as pessoas quais são os caminhos possíveis de se fazer negócios lícitos, e é assim que a gente amplia o mercado. O mundo inteiro hoje já está ganhando dinheiro com a regulamentação de produtos à base de cannabis, com a aceitação da cannabis industrial, com a aceitação da cannabis medicinal. Tem diversas aplicações que a indústria pode utilizar para poder explorar desse cultivo, fora o que o agro, né, o que o movimento da indústria agro pode ter de lucro também com esse tipo de exploração. O cânhamo, que ele é produzido, por exemplo, no Canadá e nos Estados Unidos, ele tem 2 ciclos. E aqui no Brasil, por conta do nosso clima, a gente pode ter 3 a 4 ciclos dessa mesma planta, né? Que é um clima tropical, muito bom. Então, o agro e a indústria também já estão de olho nessa possibilidade. É algo que as associações de produtores de cânhamo no Brasil, que existem produtores de cânhamo no Brasil, mas que estão ali estagnados e que normalmente pegam a matéria-prima de fora. Então, eles já estão de olho nessa possibilidade, nessa abertura, e estão junto com a maioria dos ativistas buscando uma regulamentação. A minha discordância dessa história toda, acho que não é um problema de economia, né? Isso é um problema muito grave, ganhar dinheiro em cima da desgraça dos outros, da destruição das famílias, das pessoas ficarem incapazes, né? Eu acho que não é uma boa maneira de ganhar dinheiro, né? Embora eu sei que tem até bancos que estão apostando em ações já de maconha do Canadá, de outros lugares aí para ganhar dinheiro. Eu acho que é uma péssima maneira de ganhar dinheiro, é um dano e colabora com um dano enorme para a sociedade. Aqui a gente precisa o quê? Fazer o desenvolvimento de mercado. O grande objetivo dessa loja, além de outros trabalhos que a gente já faz, é esse, mostrando para as pessoas a possibilidade de quebrar os medos. Aí mais negócios vão surgindo, mais coisa vai se desenvolvendo. Então, automaticamente fala que não tem mercado canábico, mas tem. Gera emprego, paga imposto. Então, assim, tá com a burocracia toda redonda, ou seja, tem CNPJ, tem inscrição estadual, emite nota fiscal. Então, esse desenvolvimento todo que a gente procura, e à medida que ele vai ampliando, acredito eu que a gente chegue naturalmente em um processo que fique mais seguro, tanto para as autoridades, ou judiciário, quanto os governantes regularem ou legalizarem aqui no país. É óbvio que as pessoas vão ter muita resistência a admitir o seguinte: o desenvolvimento de uma intervenção terapêutica em medicina é um processo muito longo
É um processo que é eivado de fracassos, tá? Geralmente, de cada intervenção que se cogita que vai chegar ao mercado para beneficiar os pacientes, a maioria fracassa, então uma minoria vai realmente se converter em algo útil para as pessoas, né? Que é o que a gente espera de qualquer coisa que se use em medicina, mas é o preço a pagar para que se tenha segurança na prescrição, que é a primeira coisa, e se tenha eficácia também. Tá? Se eu não tiver uma análise sistemática da segurança e da eficácia, eu vou botar meus pacientes em risco. Né? Isso não é uma opinião minha, isso eu estou simplesmente reproduzindo uma opinião que é consenso na classe médica e que inclusive está em vários artigos sobre cannabis medicinal, inclusive dos maiores pesquisadores da área. Esse sou eu um pouquinho, né, o Felipe, que sonha em que as pessoas tenham acesso à maconha, à cannabis, a essa medicina, né, que possa ser um direito de todo mundo utilizar, né, e que cada um tenha sua opção de escolha, quem quer utiliza, quem não quer não precisa, né, mas que a gente tem que ter a opção de escolha, porque hoje tem muita gente que quer e não consegue, por condição financeira, por preconceito, por muitas questões, então eu tô aqui para ser essa voz e eu espero que eu consiga, né, passar um pouquinho dessa mensagem da importância que a maconha tem para o Brasil e do potencial que ela tem, né, para esse país que é continental e de uma potência gigantesca.